Olá a todos! Nessa semana nós vamos começar a parte de eletrodinâmica, falando de componentes de circuito elétrico e mais precisamente eu vou falar dos capacitores. Então, até a nossa aula passada nós estávamos em eletrostática e na parte de eletrostática nós definimos alguns conceitos como força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. Vimos a relação que existia entre força elétrica e campo elétrico. Vimos a relação que existia entre campo elétrico e potencial elétrico. Vimos como é calculado o potencial elétrico dentro de uma esfera, na superfície de uma esfera condutora e fora de uma esfera condutora. Também falamos do potencial elétrico criado por uma esfera condutora, como que ele era dentro da esfera, na superfície e fora dela também. Vimos a força elétrica entre duas cargas elétricas. Falamos de trabalho realizado para transportar uma força de um ponto para o outro, né? Trabalho realizado aí pelo campo elétrico, pela existência do campo elétrico. Então, para que eu tenha um trabalho sendo realizado, eu preciso ter uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, para levar uma carga de um ponto até outro. E falamos também, definimos uma forma de energia do tipo potencial, isso é aquela que é capaz de se transformar em energia cinética, e era a potencial do tipo elétrica, relacionando-a a duas cargas elétricas ou ainda a um potencial elétrico. Então, foi aí que nós paramos. Onde é o start, onde é o início da eletrodinâmica? Quando é que a gente começa a falar em eletrodinâmica? A partir do momento em que a gente começa a definir a existência do potencial elétrico e começa a relacionar o fato de existe uma região do espaço onde eu coloco uma carga elétrica qualquer, e essa região do espaço, por ter um campo elétrico, é capaz de ter uma força de interação atuando sobre essa carga, e essa força de interação produzir um deslocamento dessa carga elétrica para uma outra região do espaço, onde eu tenho um potencial diferente. A partir desse momento, a gente começa a falar de um conceito que nós vamos definir ainda mais para frente, que é o conceito de corrente elétrica. Isso é, se eu coloco uma carga elétrica numa determinada região do espaço e essa carga elétrica se move, eu tenho cargas elétricas em movimento durante um certo intervalo de tempo, nós vamos definir isso como sendo uma corrente elétrica. É claro que nunca para uma carga só, e sim para várias cargas elétricas que estão se movimentando dentro de um material condutor, e elas só se movimentam dentro desse material condutor porque existe uma diferença de potencial. Então, eu só vou ter movimento de cargas elétricas se existir diferença de potencial. E movimento de cargas elétricas está relacionado a um conceito físico que nós definimos como sendo corrente elétrica. E aí nós vamos analisar que a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons, né? Então, eu tenho um potencial de um lado, um outro potencial do outro, e eu tenho cargas elétricas se movimentando de maneira ordenada aqui dentro, nós vamos dizer, portanto, que aqui dentro existe uma corrente elétrica. Mas lembrando, essa movimentação só existe por causa da diferença de potencial. Então, existe um trabalho sendo realizado para que essa carga seja transportada de um lado para o outro no meu circuito elétrico. Mas para nós começarmos a falar em eletrodinâmica, a falar nos circuitos elétricos, vocês vão ver que algumas informações são necessárias para nós entendermos um circuito. Isso é, alguns componentes aparecem no nosso circuito elétrico representado através de algumas figuras muito específicas. E nós precisamos saber ler o circuito elétrico, isso é, saber o que esses símbolos todos significam para nós dentro de um circuito. Então, eu tenho aqui nesse meu circuito vários componentes elétricos ilustrados e cada um deles vai estar representando algo que é capaz de transformar energia elétrica, vamos dizer assim. O que são cada um desses símbolos? Então, começando aqui por esse símbolo que está aqui no meio, que é o assunto que eu vou falar nessa semana, eu tenho duas linhas paralelas, ok? De tamanhos iguais, afastadas uma da outra. Isto aqui são fios, e isto nada mais é do que uma representação de um capacitor.
tá? Um capacitor, ele é um componente que a gente pode dizer assim, passivo dentro de um circuito elétrico. A função dele é armazenar uma determinada quantidade de energia elétrica dentro dele. Um outro componente que nós vamos ver tem este formato aqui de zigue-zague, ele representa um resistor. Um resistor, ele é um componente eletrônico no meu circuito que ele tem a capacidade, ou melhor, um componente elétrico do meu circuito, que tem a capacidade de atrapalhar a movimentação dos elétrons. Ele resiste à passagem dos elétrons. E ao resistir à passagem dos elétrons, ele gera um aquecimento, ele dificulta a passagem desses elétrons, transformando uma parte da energia cinética dos elétrons em energia térmica. Ele gera aquecimento. Outro componente que nós vamos ter no circuito, esse que está representado aqui eu tenho dois em seguida, duas representações dessa figura. Isso pode ser tanto um gerador quanto um receptor. Um gerador de energia elétrica. Na verdade, gerador de energia elétrica, gerador é uma palavra que a gente costuma usar porque é ele que está fornecendo energia elétrica para o meu circuito. Mas um gerador de energia, na verdade, é um transformador. Ele está transformando um outro tipo de energia em energia elétrica. Eu não gero energia, eu transformo energia o tempo todo. Para eu saber se isso é um gerador ou para eu saber se isso é um receptor, eu preciso saber qual é o sentido da corrente elétrica no meu circuito. Se eu tiver uma corrente elétrica indo do tracinho menor para o tracinho maior, isso é, a corrente elétrica vai do tracinho menor, que representa o polo negativo, para o tracinho maior, que representa o polo positivo, então está indo do menos para o mais, nós vamos chamar isto no meu circuito de gerador. Agora, se eu tiver essa imagem, com um traço grande, positivo, um traço pequeno, sempre negativo, com a corrente elétrica no sentido oposto, isso é, indo do mais para o menos, nós vamos chamar isso aqui de um receptor elétrico. Nós ainda vamos olhar para o nosso circuito e nós vamos ver que esses fios, eles estão ligados de maneiras diferentes. Tem algumas possibilidades de eu ligar um fio. Quando nós tivermos um fio simplesmente encontrando com o outro, ou representado por uma bolinha, nós vamos dizer que isso é um nó no circuito. Isso é, eu tenho um fio que sofre uma bifurcação, esse fio se separa em duas partes. A minha corrente elétrica, ela pode se dividir para o meu circuito, ser distribuída aqui para a direita, para a esquerda. Se ela estiver vindo aqui do fio de cima, uma parte pode descer, uma parte pode continuar. Então, essa região aqui, ó, onde a minha corrente elétrica pode se dividir, ela é chamada de nó. Então, aqui eu tenho um tipo de nó, aqui eu tenho um outro tipo de nó. Quando eu tiver essa representação no meu circuito, essa voltinha aqui no meu fio, significa que não tem um nó, é como se um fio estivesse passando sobre o outro, né? Sem eu ter uma emenda ali, nada do gênero. Então, tá aqui meu fio, o outro está passando por cima, sem que tenha contato, tá? Entre eles. Eles são fios encapados, então a corrente elétrica não está passando de um para o outro. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de uma ponte, e aqui eu tenho o que a gente chama de nó, uma representação de um nó. Isto aqui, quando aparecer no meu circuito, neste eu não tenho, tá? Isto aqui é uma maneira de eu interromper a corrente elétrica. Então, eu desenhei com essa letra S aqui uma chave, isso é, um interruptor. Sempre que a minha chave está aberta, eu não consigo ter fluxo de elétrons no meu circuito. Se eu não tenho fluxo de elétrons, eu não tenho a corrente elétrica, aí o meu circuito está desligado, está fechado, ou uma parte dele. Agora, se isto aqui estiver ligado um ao outro, a minha chave está fechada, a chave estando fechada, eu tenho fluxo de elétrons nesta parte do meu circuito, portanto, eu tenho corrente elétrica envolvida na situação. Eu ainda vou ter essas bolinhas com essas letrinhas dentro, né? Voltímetro, amperímetro. O que um voltímetro lê? Um voltímetro lê a quantidade de volts que tem entre diferentes pontos no meu circuito elétrico, né? Isso é, o meu voltímetro, ele lê a diferença de potencial elétrico. Isso é, eu tenho um ponto aqui que está no potencial elétrico, eu tenho um outro ponto que está no outro potencial elétrico. Então, quando eu ligo um voltímetro nesses dois pontos, eu estou lendo a diferença de potencial elétrico que tem numa determinada região do meu circuito. Um voltímetro, ele é um equipamento que tem uma resistência elétrica interna muito elevada, ok?
de tal forma que a corrente elétrica não consegue passar por ele. Por isso, ele tem que estar ligado no meu circuito elétrico de uma maneira que nós chamamos de paralelo, né? Ele tem que estar sempre ligado, como se ele estivesse aqui um elemento, um componente fora do meu circuito, ligado apenas a um ramo, a um pedacinho dele. O amperímetro, ele é um aparelho que mede a quantidade de ampere. Medir a quantidade de ampere significa medir a corrente elétrica que eu tenho ali no meu circuito. Corrente elétrica, nós vamos ver que a unidade dela é ampere. Um amperímetro, ele é um aparelho que ele tem uma resistência interna muito baixa. Isso é muito fácil os elétrons passarem por ele, passam sem nenhuma dificuldade. Por conta disso, em um circuito elétrico, o amperímetro sempre vai aparecer ligado em série, isso é, ele sempre vai aparecer dentro do meu circuito, de fato. Por quê? Porque a corrente elétrica precisa passar por ele para eu fazer a leitura dessa corrente elétrica. Um outro símbolo que nós não vamos estudar agora, mas que alguns alunos reconhecem, é o símbolo de um indutor. E o que vem a ser um indutor? O indutor também ele é um elemento passivo dentro do meu circuito elétrico, ele é capaz de armazenar energia, tá? É como se eu tivesse aqui um fio de cobre, ele armazena essa energia por meio de campo magnético, né? A corrente elétrica passando por aí, ela gera um campo magnético e eu consigo fazer aí um armazenamento de energia em um indutor. Alguns outros símbolos que nós não vamos ver nos nossos circuitos, mas que podem aparecer em algumas situações, tá? São símbolos utilizados num circuito quando a gente fala que vai fazer uma ligação entre o circuito elétrico com a terra, né? E aí, sempre que a gente faz uma ligação de um circuito elétrico com a terra para que haja troca de elétrons com o solo, com a superfície da terra, a gente usa algumas dessas representações no nosso circuito. Que a gente já viu que precisa fazer, por exemplo, nós falamos isso em aulas anteriores, que era uma eletrização por indução, a gente sempre fazia uma ligação com a Terra, né? Para que descessem elétrons através de um fio ou subissem elétrons para eu carregar o corpo que inicialmente era neutro. Então, no circuito elétrico também pode aparecer essas figuras. Cada uma dessas figuras está representando algo que, de certa forma, a gente já viu. Um resistor elétrico é aquele componente elétrico que aparece dentro do chuveiro. Alguns chuveiros ele tem esse formato, né? É como se fosse uma mola. E aí nós vamos ver que a resistência elétrica de um resistor, ela está relacionada a várias características desse meu dispositivo aqui, que está dentro do chuveiro, que está dentro do ferro elétrico, que está dentro de uma lâmpada incandescente, ou que aparece no meu circuito como um componentezinho discriminado por listas coloridas, e essas listas coloridas me dão uma ideia da ordem de grandeza desse meu resistor. Então, um resistor é aquilo que é capaz de transformar a energia elétrica em outra forma de energia, energia térmica, energia luminosa e assim por diante. Aqui eu tenho a imagem de um capacitor, de vários capacitores. E aí os capacitores podem ter formatos diferentes. O que nós mais vamos ver nos nossos circuitos são os capacitores de placas paralelas, tá? Nós não vamos ver nem estudar aí esses capacitores cilíndricos ou que estão aí em outros formatos, mas eles existem de diferentes formatos, eles existem de diferentes tamanhos, e aí eles têm a capacidade de armazenar uma determinada quantidade de carga em seu interior, tá? Para ser utilizada pelo circuito quando for necessário. Aqui eu tenho imagens de um gerador, lembrando que a representação do gerador e do receptor, ela é muito parecida, né? Embora a gente use o termo gerador, na verdade ele é um transformador de outras formas de energia em energia elétrica. É o caso de pilhas, baterias portáteis, baterias maiores, uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, ok? Todos eles estão transformando uma forma de energia em outra, ou uma energia química em energia elétrica, ou uma energia solar em energia elétrica, ou a energia proveniente da queda da água em energia elétrica. Todos esses são tipos de geradores. Os geradores menores são os geradores portáteis, né? Que a gente usa em alguns pequenos circuitos, são mais comuns aí no nosso dia a dia. As pilhas e baterias. Os receptores elétricos têm a mesma representação do gerador, mas o sentido da corrente é invertido, né?
São o que nós chamamos de motores elétricos ou qualquer outro dispositivo que vai também transformar a energia elétrica agora em outra forma de energia. Então, um gerador pega uma forma de energia qualquer e transforma em energia elétrica. Um receptor, ele pega a energia elétrica e transforma em outra forma de energia. No caso do liquidificador, em energia térmica, energia sonora, energia do movimento. No ventilador, eu também tenho transformação de energia. Aqui eu tenho uma lavadora de louça, se eu não me engano, um forno micro-ondas. Aqui eu tenho um computador, um controle remoto, uma TV. Tudo isso são receptores, pegam a energia elétrica e transformam em outra forma de energia. Eu posso dizer até que um resistor, ele é um receptor também, ok? Porém, a gente denomina ele numa classificação diferente nas minhas imagens, por quê? Porque a função de um receptor é exatamente fazer algo funcionar, um motor, ou transformar a energia elétrica em uma imagem. Enquanto um resistor, a função principal dele é transformar em energia térmica, né? Essa é a principal característica dele, ele transforma em energia térmica. Então, quando eu penso num chuveiro, eu estou transformando a energia elétrica em energia térmica. Quando queima o resistor e nunca a resistência do chuveiro, ok? O que queima é o dispositivo, resistor. Resistência é uma grandeza física relacionada ao resistor, tá certo? Mas o que queima é sempre o resistor e é o resistor que a gente vai trocar num circuito elétrico e nunca a resistência. Aqui eu tenho algumas figuras de outros componentes, né? No caso, eu tenho uma chave é um interruptor. Aqui eu tenho duas imagens comuns de interruptores do nosso dia a dia, né? Mas tem outros formatos. Aqui eu tenho voltímetros, aqui um digital, perdão, aqui um voltímetro digital, aqui um voltímetro analógico. Aqui eu tenho a imagem de 2 amperímetros, um amperímetro em forma de alicate, né? Também digital. Aqui eu tenho um amperímetro analógico. E aqui eu tenho o que nós chamamos de multímetro, que às vezes no nosso circuito vai aparecer essa bolinha com a letra G, de galvanômetro, ou ainda multímetro, né? Representação de um multímetro, que é um aparelho que ele é capaz de ler a corrente elétrica, ele é capaz de ler a resistência de um resistor e ele ainda é capaz de fazer a leitura da voltagem, da diferença de potencial em alguns pontos do meu circuito. E para isso, eu vou mudando a posição de uma chave aqui no meu equipamento para ir fazendo essas diferentes leituras, tá? E aí, dependendo da posição que eu coloco a chave, ele vai funcionar como voltímetro, ou ainda ele pode funcionar como um perímetro, ou ainda ele pode funcionar como um aparelho que mede a resistência elétrica de um determinado resistor. Então, esses são alguns dos componentes que nós vamos falar. A última imagem, antes de encerrar essa gravação, é aqui de um indutor, tá? Então, os indutores nada mais são do que esse enrolamento de fios, que ao passar uma corrente elétrica por eles, é capaz de gerar um campo magnético em seu interior, e aí esse campo magnético também é uma maneira de eu estar armazenando energia elétrica no meu circuito. Portanto, aí eu diria que ele é um agente passivo. Então, essa aula aqui nada mais foi do que uma introdução aos nossos componentes, aos nossos elementos que fazem parte de um circuito elétrico. Na próxima gravação, eu vou falar exatamente dos capacitores.